Olá, pessoal, bom dia. Você aí no chat, uns minutos antes de iniciar a aula, né? Que esses minutos iniciais era para concluir os exercícios dos razonetes, para finalizar, e pedir para que quem tivesse acabado já mandasse no Excel, ou se fez manual, mandasse uma foto. Vocês conseguiram acabar os razonetes, exercício 12? João Vitor falou que não conseguiu. Alguém conseguiu finalizar? Paloma teve dúvida. Quer falar sua dúvida, Paloma? Marco também falou que eu posso corrigir sim. Ok. Antes de corrigir aqui, eu só quero mostrar para vocês, para não ficar conceitual, essa questão. Deixa eu abrir aqui. Essa questão do lançamento e do razonete, para ficar claro na prática o que significa isso. Só para lembrar, gente. Eu vou compartilhar aqui. Não está deixando compartilhar. Vou postar aqui no chat, então. Ok, postei aí no chat. Está chegando para você. Aí no chat, tá pequenininho, se vocês puderem baixar essa figura, eu não consigo compartilhar ela. Deixa eu tentar só mais uma vez. Agora eu consegui aqui. Aí. Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo aí para vocês uma figura de lançamento contábil? Na tela? A Vitória respondeu que sim, ok. Qual que é o objetivo aqui, gente? É mostrar para vocês, quando eu falar o lançamento é feito a débito e crédito. O que significa isso exatamente? Reforçando. Lá no plano de ensino, pede só, lembra, para vocês terem uma noção do que é isso, para entender que o balanço não chega com o saldo pronto, que a contabilidade ou o próprio sistema, ele vai fazer esses lançamentos dia a dia para se chegar no valor total. Então, aqui eu estou mostrando essa tela para vocês terem noção do que é isso exatamente, esse débito e crédito que vocês estão fazendo. Então, tem um lançamento contábil, tem o número do lote. O que significa isso? Por exemplo, às vezes é um cheque que você emitiu, foi lá e pagou 20, 25 boletos. Então, vai ser um lote número 1, de um cheque que você está pagando 25 boletos, para falar, olha, esses lançamentos aqui são reunidos. O número do lançamento é o número sequencial, número 1, 2, 3, 4, e ele vai seguir sequencial até o final do ano. Quando vira o dia, ele não muda, ele não reinicia para lançamento 1, tá? Então, o número do lançamento é o mesmo do dia, ele é sequencial do dia 1º de janeiro até 31/12. Só vai reiniciar para o lançamento número 1 quando virar o ano, tá? Aí tá a fórmula, vai ser um lançamento de um débito e um crédito. Por quê? Poderia ser um lançamento de 2 débitos e um crédito, por exemplo. O fornecedor pagou 50% em dinheiro e 50% no banco. Então, metade ia para o caixa, metade ia para o banco, por exemplo. O cliente pagou. E o crédito seria dando baixa nessa operação. A data do lançamento, que é essa segunda coluna, aparece 11/2/2020. É o dia, de fato, que esse pagamento aconteceu. E aí vem débito, aí é isso que a gente fez no exercício anterior, informe a conta de débito, informe a conta de crédito.
Note que, como eu disse, na hora de fazer o lançamento no exercício, você sempre vai informar primeiro o débito, depois o crédito. E todo lançamento, todo sistema sempre vai vir o débito em primeiro lugar. Então, por exemplo, debita caixa, acredita bancos. Quando eu falo no exercício para vocês, qual que é a conta de débito, qual que é a conta de crédito? Estou perguntando nessa tela de lançamento no setor de contabilidade, que conta é debitada, que conta é creditada. Se é caixa, então o saldo aumentou. Se é bancos e ela foi creditada, o saldo vai diminuir. E o histórico. E no histórico você vai informar a operação que aconteceu, lançamento, contábil, relativo, ao saque que houve no banco. Bom, e o valor dessa operação, aí no exercício tem R$ 500, R$ 2.000, que é o valor que vai ser lançado. No exercício, a gente simplifica essa tela para ficar fazendo um lançamento gigantesco, apontando só a conta de débito, a conta de crédito e o valor dessa operação. E é isso que tem nele: débito, crédito e valor. Mas, na prática, o lançamento teria todas essas informações. Como vocês estão vendo na tela, aparece centro de custo, e no centro de custo é só para alimentar mesmo o sistema de custos, né? Para integralizar o sistema da contabilidade com o sistema de custos. E essa parte de lançamento padrão, histórico padrão, para, por exemplo, pagamento de fornecedor. Então, em vez de ficar pensando todo dia como ocorre o pagamento de fornecedor, o que acontece é de já definir um lançamento padrão. Pagamento de fornecedor via bancos, debita bancos, credita fornecedor. Então, em vez de você perder tempo pensando como é que é feito esse lançamento, já existe um cadastro, um sistema que fala pagamento de fornecedor. Quando você clica nesse histórico, já vai debitar e creditar uma conta. Por isso, o lançamento padrão, tá? Mesma coisa, histórico padrão. Em vez de ficar digitando pagamento de fornecedor, o histórico já vai aparecer pagamento de fornecedor. E aí você não precisa de ficar digitando. Então, naquele exercício anterior que a gente fez, que pede débito, crédito e valor, é justamente esse exercício aqui, que vocês tiveram que pensar se era caixa, etc. A ideia do plano de ensino é que vocês tenham uma noção de como a contabilidade faz isso. Lembrando, boa parte dos lançamentos em empresas maiores são feitos automáticos, né? Importa do próprio sistema e ele já alimenta essa tela. E empresas menores que mandam os documentos para a contabilidade, aí sim pega cada um dos documentos, como vocês ficaram analisando cada um dos fatos naquele exercício, pensa qual é a conta de débito e crédito e salva. Mais chance de erro, porque uma conta, um dígito que a pessoa digitar errado, depois na hora que gerar o balanço, o saldo não vai fechar. E muitos escritórios de contabilidade nem fazem conciliação, conferência. É aquele serviço mais de estruturação básica. Aí fecha e manda para o cliente, ele assina, embora esteja errado. Tá? Você pode ter penalidades do ponto de vista de ser questionado pela Receita Federal, de falar que o balanço não é válido, mas principalmente dos acionistas. O sócio fala: opa, estou saindo da empresa, mas agora eu não posso confiar que o balanço está apontando o valor real. Então, ele pode entrar numa discussão com outro sócio para questionar o valor de fato que ele deve sair daquela empresa, tá? O valor que ele vai retirar no momento da saída. Isso é a tela de lançamento contábil, tá? Para vocês terem uma noção. Agora eu vou compartilhar aqui a tela do Razonete. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se vai abrir. Aí. Nessa outra tela, como vocês podem ver, não é que lança no diário, que é aquele lançamento de débito e crédito, e lança no livro Razão. Não, ao fazer aquele lançamento daquela tela, o próprio sistema sabe qual é a conta de débito e crédito. Então, ele sabe alimentar esses razonetes que a gente está aqui fazendo manual para ter uma noção, mas o sistema ele já vai classificar essas operações e indicar em que conta ela foi registrada, para depois você ter o saldo dessa conta. Então, aqui a gente tem um razão, vai aparecer a conta, isso chama livro razão. Aqui
Na disciplina, a gente chama de razonete porque a gente não tem toda essa informação completa. Qual que vai ser a utilidade desse relatório para mim enquanto administrador? Eu quero saber a movimentação de caixa. Em vez de pedir um relatório, uma tabela sobre o caixa, eu pego o próprio razonete. Aí eu quero saber a movimentação de banco. Se você pegar o extrato, você não vai ter o detalhe, vai estar aparecendo lá duplicatas recebidas, pagamentos enviados no dia, mas sem detalhamento de para quem foi feito esse pagamento. Se você pegar o razonete, você vai ver toda a sua movimentação bancária detalhada, informando o que houve naquele período. E aí você pode fazer isso para tudo, para estoque, para imobilizado, para caixa, para bancos, para fornecedor, e assim sucessivamente, para folha de pagamento. E da mesma coisa, aqui a gente, por enquanto, está vendo essas contas de ativo, passivo e patrimônio, mas depois a gente vai ver contas de resultado. Então, você quer saber, peraí, gastos com reembolso de passagem aérea, por quê? Aí você abre e vai ver todo mundo que teve reembolso naquele período. Pode ser de um mês, 2 ou 1 ano. E se você quiser ver os últimos 10 anos, você pode pedir o razonete, o razão dos últimos 10 anos daquela conta. Então, vai te ajudar a controlar os custos e os gastos da empresa, tá? Eu quero saber por que está gastando tanto material de escritório aqui. Aí você vai, pede o razonete e verifica, mas também gastou no mês de abril 20 mil, mas a gente está há 6 meses sem comprar material. Então, na verdade, é uma questão do estoque do produto, não de estar comprando 6 mil todo mês. Então, a razão vai te mostrar a movimentação de uma única conta. Para cada conta, vai ter uma folhinha relativa ao razão. Tá? E depois tudo isso vai ser gerado ou eletronicamente ou impresso e vai ficar à disponibilização da empresa, né, dos investidores e da Receita Federal. Tá? E que vai aparecer a conta contábil, então o código dela e o nome, por exemplo, conta caixa, conta fornecedor. E depois vai aparecer a data, o dia em que essa conta foi movimentada, o histórico, o que aconteceu. Aqui o histórico está bem pobrinho, mas na prática, se for escritório externo, o histórico vai ser bem basiquinho mesmo, se for terceirizado, se for interno, o nível de detalhamento vai ser maior, tipo pagamento da folha do fulano, pagamento da folha da outra pessoa, nome a nome, pagamento do fornecedor e o nome do fornecedor, o número da nota fiscal, para melhor leitura, para melhor nível de compreensão. Vai aparecer o débito, né, se houve uma entrada nessa conta, no caso do ativo, e vai aparecer o crédito se houve uma saída nessa conta, já que é uma conta do ativo. Se foi o passivo, o débito, na verdade, vai indicar saída e o crédito vai indicar que aumentou a dívida. E o saldo, então, você mostrar arrecadou IPTU, aqui é o razão de uma prefeitura, tá? Então, a prefeitura arrecadou IPTU, entrou 50 mil. Aí ela pagou a folha do servidor, saiu 20 mil. Qual foi o saldo? 30. Pagou o fornecedor, então 30 menos 10 ficou 20. E pagou diárias, né? 20 menos 2, 18. O saldo final dessa conta é 18 mil reais. O que seria o razonete que a gente está trabalhando nesse exercício? É só essa parte aqui, gente, onde está mostrando débito e crédito. A gente, em vez de ficar falando número da conta, data, histórico, a gente trabalha só com essa parte de débito e crédito aqui no exercício. Então, se vocês notarem no exercício, ó, tem justamente aqui os T's que a gente faz, o débito e o crédito, para ver o registro das operações e chegar ao saldo ao final do período. Tá? Então, por isso que não chama razão, chama razonete, assim, é um nome didático que é dado para mostrar só essa parte, esse T que existe entre débito e crédito e os saldos, tá? Para a gente chegar no saldo final. Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso? Eu gosto de mostrar porque geralmente falam o que é isso? De onde está saindo esse T? Que lançamento contábil é esse? O objetivo é esse. Enquanto administrador, você vai utilizar esse relatório razão para você ler, para você entender o que caixa, o que está acontecendo que o meu caixa teve tanta saída no período. Aí você vai entender. Por que meus gastos com administrativos aumentaram? Você pega os razonetes das contas de gasto administrativo. Espera aí, transporte com vendas aumentou significativamente.
O que aconteceu? Você pede o razonete dos fretes sobre vendas e vai conseguir visualizar todos os fretes que houve naquele período. E se o histórico é bom, por isso que é uma questão de histórico, né? Falar, olha, pagamento do frete para o fornecedor tal, conhecimento de transporte tal, relativo à venda de mercadoria do fornecedor tal, nota fiscal tal. Aí facilita de você, só pelo razonete, saber as informações, tá? Vamos, então, para as correções, tá? Vou abrir aqui. Deixa eu compartilhar. Ó, então, aqui, eu já fiz o quê? Os razonetes. Lembra lá naqueles lançamentos contábeis que eu acabei de mostrar dos razonetes? Tem aquela parte de débito, tem aquela parte de crédito. O primeiro trabalho que eu fiz, e que depois vocês vão fazer no exercício seguinte, é organizar as contas contábeis. Então, aqui eu peguei, o que eu peguei? A primeira coisa, todos os lançamentos que foram feitos em determinadas contas. Então, a gente fez lançamento contábil, se a gente olhar o exercício 10 na conta caixa, fez lançamento na conta bancos, na conta matéria-prima e na conta veículos. E também fizemos lançamento em fornecedor, adiantamento de cliente e capital social. Como é que eu sei disso? Voltando lá no exercício 10 e conferindo todas as contas que foram debitadas e creditadas, tá? Depois que eu fiz isso, eu mostrei, como falei, né, os débitos sempre vai vir em primeiro lugar. Parece que é uma bobagem quando eu falo, eu lancei crédito na conta tal e débito na conta tal. Ok, mas tem que ter cuidado na hora de fazer o registro para você não confundir. E como aqui o razonete sempre vai mostrar o débito à esquerda e o crédito à direita, você não confundir e inverter. Porque se você inverter, o seu saldo não vai fechar, tá? Puxei um total para débito e crédito e coloquei aqui o saldo do lado que eu já sei que vai ficar maior ao final do exercício, mas isso vocês depois vão colocar esse saldo na esquerda ou na direita, depois que vocês puxarem o saldo, tá? Para facilitar a compreensão, eu coloquei as contas do ativo. Caixa é o dinheiro que tem, bancos é o dinheiro que tem, matéria-prima é estoque, veículos é imobilizado, tudo isso é ativo. Já coloquei em verde na primeira aqui, mas tanto faz, é só para organizar, para depois facilitar, passar para o balanço, e coloquei o passivo de vermelho e patrimônio líquido, que é fornecedor, adiantamento de cliente, capital social, só para depois ficar mais fácil, coloquei na mesma ordem que vai para o balanço. O que é ativo eu marquei de verde, o saldo, e o que é passivo eu marquei de amarelo e coloquei aqui ao final. Total dos débitos e total dos créditos. Esse aqui já não bater, muito provavelmente no meu balanço não vai fechar, tá? Pronto, feito isso, aí a gente passa para os lançamentos contábeis. Eu vou compartilhar o enunciado aqui no chat, até mesmo para facilitar, repassar aqui para os razonetes, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, a gente vai repassar para os razonetes esses lançamentos contábeis. A Paloma respondeu, essa era a minha dúvida, você tinha que fazer um razonete para cada. Isso mesmo, você vai fazer um razonete para cada e só não vai repetir, por exemplo, se eu falar caixa, eu vou repetir? Não, porque caixa já tem um razonete, então eu não preciso de repetir, tá? Então, agora eu estou repassando esses lançamentos contábeis. É importante que vocês tenham ou a tabela do Excel, ou o caderno de vocês, ou o Word que vocês fizeram, para lembrar em que contas isso foi contabilizado, tá? Isso foi registrado. Então, no primeiro, teve integralização de capital via bancos. Então, a gente debitou bancos e creditou capital social no valor de R$ 50.000. Então, debitamos bancos, creditamos capital 50 mil. E o que a gente vai fazer? A gente vai na tabelinha, bancos, debitou 50 mil. Pronto. Então, o saldo dele ficou 50 mil. Ok? E capital social, creditou R$ 50.000. Então, 50 mil. Se a gente ver aqui embaixo, ó, tá validado que não tem erro. Por que eu sei que não tem erro? Porque esse é o método das partidas dobradas. O que significa isso?
O total dos débitos sempre vai bater com o total dos créditos. Por que não fazia menos 50 mais 50 e parava com isso de débito e crédito? Porque naquela época que esse método foi inventado, né, e publicado pelo Frei Luca Pacioli, a matemática não tinha números negativos, então não se conhecia menos 50 mais 50. Mas hoje conhece, por que não muda isso? Fica colocando débito e crédito. É mais fácil falar menos 50 no banco, mais 50 no capital social. Que aí virou uma convenção. Todos os sistemas da contabilidade no mundo inteiro, não só no Brasil, fazem os registros contábeis por esse método de débito e crédito. Então, como já virou uma convenção, são mais de 500 anos sendo feito, isso virou a espécie do método mesmo, né? É o método de fazer o lançamento contábil. Então, debitei 50 mil no banco, creditei 50 mil e, pelo método das partidas dobradas, está seguindo. Poderia ter 50 mil reais no débito e 50 mil reais e 1 centavo no crédito? Não. O total tem que bater certinho, tá? Então, primeiro... Professor. Oi, pode falar. Bom dia. Bom dia. E se, um exemplo, você creditou matéria-prima? Uhum. Aí, nesse tempo de você revender, você teve um lucro. Ok. Não era pro débito ficar, vamos supor que você comprou uma matéria-prima 20 mil reais e com ela fez 40 mil. Então, Ok. ali você creditou 20 e debitou 40. Uhum. Não pode acontecer isso, não? Pode. Aí a gente até vai ver isso, que é um lançamento um pouquinho mais complicado, mas para ter uma noção agora, porque eu começo com o lançamento mais básico e depois avanço, mas esse lançamento, como é que ficaria? Eu teria um lançamento que entrou no estoque 20 mil, no dia da venda, eu teria um lançamento saindo com o estoque que custou 20 mil. Aí vai aparecer lá no resultado que deu baixa em 20 mil de estoque. E aí teve uma venda de 40 mil. Aí isso não vai movimentar o estoque, vai movimentar uma conta que chama receita e vai movimentar outra conta que chama cliente. Aí vai falar, não, o cliente me pagou 40 mil. Aí no final, lá no lucro, é isso que gera o DRE. No DRE vai mostrar que eu tive uma receita de 40 e tive um custo de 20. E é isso que me fez ter um lucro de 20 mil reais, porque eu vendi um material que custava 20 por 40. E aí isso lá no final vai fechar lucro 20. Então essa diferença entre o valor de custo e o valor de venda é o que faz mostrar se a empresa está dando lucro ou prejuízo. No exemplo, se na verdade o que ela vendeu foi abaixo do custo, é o que faria demonstrar prejuízo lá no relatório. E se na verdade ela vender maior do que o preço de custo, vai mostrar o lucro. Então essa diferença que existe, ela é justamente o lucro ou o prejuízo da empresa. Só que eu dou baixa no estoque a 20 e esses 40 mil da venda, ele vai entrar falando, olha, duplicadas a receber cliente numa outra conta receita. Talvez agora isso não fica tão visualizável, porque a gente só viu ativo, passivo e patrimônio líquido. Mas, além dessas contas, existe outras que alimentam o DRE, que a gente vê na sequência, que é receita, custos e despesas. E aí, quando vê essas 5 contas, aí fica claro como é que se chega em lucro e prejuízo. Ok? Não entendi, obrigado. Nada. Então, primeiro, integralização. Gente, nesse primeiro lançamento, alguma dúvida? Não? Ok, deixa eu ver no chat se tem alguma pergunta. Não, tá bom. Na segunda, integralização de capital social via dinheiro em espécie. Então, a gente debitou caixa, se vocês verem aí no exercício que vocês fizeram, e creditamos capital social. Então, debitamos 10 mil no caixa e creditamos capital social 10 mil. Ok. E aí fechou, 60, 60. Saque no banco de dinheiro em espécie. Eu fui lá no banco e saquei dinheiro, 500 reais. Então, entrou 500 no caixa e saiu 500 no banco. Então, entrou 500 no caixa e saiu 500 no banco. Ok? Vejam que aqui eu vou começando a compor saldos. O meu caixa integralizou capital social 10 mil. E eu fui lá no banco e saquei 500 reais do capital social que o sócio colocou no banco. Então, eu tenho no meu caixa 10.500. Como no meu banco o sócio integralizou 50 mil de capital e eu fui lá e saquei 500 para bancos, ao final do período eu fiquei com 49.500. Então, esses são os saldos.
né? Não chega lá no balanço no final do mês que fala, coloca aí, caixa, 10.500, pega em bancos, coloca 49.500. Não é feito isso, é feito o lançamento naquela primeira tela que eu mostrei, que é o exercício anterior que vocês fizeram, e aquilo é transferido, né, automaticamente do sistema para o saldo de cada conta, que gera aquele livro razão que eu mostrei, e depois isso gera isso gera o balanço. Aqui a gente só vê os razonetes. Terceiro, sacou no banco. Ah, já fizemos. Quarto, depósito no banco a partir do dinheiro retirado do caixa da empresa, R$ 100. A empresa devolveu R$ 100 no banco, retirando isso em espécie. Debitou bancos e creditou caixa. Então, debitou bancos, voltou R$ 100 para o banco e creditou aqui o caixa. Ok? Debitou, porque eu estou lançando do lado esquerdo, e creditou caixa, que eu estou lançando aí do lado direito. Veja o efeito. No caixa, onde era 10.500 menos 100, ficou 10.400. No banco, que tinha 50, saiu 500, 49.500, entrou 100, 49.600. Estou fazendo alguma coisa errada? Não. Ó. Total dos débitos 60, total dos créditos 60. Metas partidas dobradas. Um não pode ser diferente do outro. 5. Compra de mercadoria para pagamento a prazo de matéria-prima. Então, entrou no estoque e, se é a prazo, vai sair de fornecedor. Então, debitou estoque, 5.000. Ok? E creditou fornecedor, 5.000. Estoque ficou no saldo de 5.000, fornecedor, 5.000 também. Total dos débitos e créditos, 65. Depois, pagamento de fornecedor via bancos. Então, pagou esse fornecedor 2.000 e esse dinheiro saiu do banco. Então, fornecedor, aqui eu lancei certinho, fornecedor 5.000 e aqui pagou esse fornecedor. Então, 2.000. Veja, entrou 5.000 para pagar o fornecedor, entrou 5.000 de dívida, esse valor já pagou 2. Então, o saldo dele, olha, ficou 3.000. E onde que eu tirei esse dinheiro? Tirei esse dinheiro dando saída do banco. Então agora bancos ficou 47.600. Fornecedor, a dívida que era 5 baixou para 3. Total dos débitos e créditos, 63. Tá? Do saldo, devedor e credor. Recebimento de adiantamento de cliente via caixa. Entrou R$ 100 no caixa relativo a um adiantamento. Debitou caixa e creditou adiantamento de cliente. Então, entrou R$ 100 no caixa, entrou relativo a um adiantamento de cliente. Saiu. Aí, ó, entrou 100 no caixa, que foi agora para 10.500, e tem um adiantamento de cliente 100, 63 e 100 nos débitos e nos créditos. 8. Compra de mercadoria paga à vista no caixa matéria-prima. Então, eu comprei estoque, R$ 500, mas paguei isso à vista no caixa. Então, o meu estoque de matéria-prima aumentou R$ 500 e isso saiu à vista no caixa. Meu saldo agora foi para 10 e minha matéria-prima 5.500. Total dos débitos e créditos 63,7. É 500, né, que eu lancei, certinho. Depois no outro, compra de veículo a prazo, 10.000. Então, comprou veículo, 10.000. Depois comprou para pagamento a prazo, fornecedor 10.000. Então, estou devendo para fornecedor quanto? 13.000. Porque tinha 5, 2, mas já pagou 5, 10, mas já pagou 2. Então, total dos débitos, 73.100. Total dos créditos, R$ 73.100 também. Então, está tudo certinho. Vejam que a maior dificuldade na prática, lá no dia a dia, de quem está fazendo registro contábil, é entender a operação para poder fazer o débito e crédito. Então, às vezes, manda a nota fiscal para o fornecedor, pagou à vista, para a contabilidade, né? Pagou à vista, mas não tem nem carimbo de recebemos, não tem nenhum recibo anexado e não tem nada que comprove que pagou. Aí esse fornecedor fica lá em aberto, porque a contabilidade não sabe que pagou.
Aí depois vai ver, chega o caixa e fala pagamento de fornecedor, mas qual fornecedor? Nem sabe para dar baixo. E é por isso que eu digo que, na prática, se a contabilidade não recebe as informações claras, ela não consegue ir fechando as operações, nem o setor financeiro. Mas se é interno na empresa, a coisa é fácil, porque na hora que o financeiro paga, já vai alimentando todos esses registros de lançamento contábil. A não ser que a empresa esteja um sistema muito ruim, em módulos, que um conversa com o outro, o sistema contábil é um, o financeiro é outro, por isso a necessidade de ter um software integrado de gestão. Você fez uma coisa no sistema, ele já alimenta o outro automaticamente, senão existe um custo com o retrabalho de se fazer contabilidade. Como vocês estão vendo, um lançamento pequenininho gera esse tanto de movimentação, tá? Aí aqui, na prática, esses lançamentos que vocês, enquanto administradores, não vão fazer, é só ter uma ideia. Ô, Gustavo, Oi, pode na falar. 2 ele tem integralização do capital social via dinheiro em espécie. O débito é dinheiro em espécie e o crédito é capital social? Isso, o débito vai ser no caixa, porque o dinheiro em espécie é o Ah, tá. caixa, No ok? caixa, então. Isso, Beleza, beleza. beleza. E na prática, vocês, enquanto administradores, vão usar esse relatório. Lembrando, vai vir esse relatório só com número? Não, é aquele que eu acabei de mostrar anterior. Né? Aqui a gente só pega o valor, mas ele vai vir com histórico, com data, e aí você vai saber qual que é o saldo em caixa, no banco, matéria-prima, no meu estoque, em adiantamento de clientes, fornecedor, capital. E o que significa isso na prática para vocês? Você, enquanto administrador, precisa de sair do curso sabendo que você não precisa. Ah, vou lá no financeiro aí. Espera aí que agora eu vou lá no contas a receber ter essa informação. Ah, vou pedir lá para quem cuida do estoque um relatório disso. Ah, agora eu preciso de compras para saber informações sobre fornecedor. De onde saiu esse capital social da empresa? Deixa eu ver contrato social. Não precisa disso. A contabilidade fornece para você de forma centralizada relatório sobre qualquer movimentação de qualquer coisa que aconteceu na empresa, no período que você quiser. Pode ser mensal, trimestral, anual, últimos 10, 20, 50 anos. Ela te fornece isso em 10 minutinhos, seja o que você quiser, porque toda a movimentação da empresa ela vai passar por um registro contábil, tá? Você não precisa ficar pedindo relatório para milhões de setores. Vai na contabilidade, pede a informação que você quiser sobre qualquer conta movimentada e ela vai te dar o quê? O livro razão, que é a movimentação de entrada e saída daquela conta, tá? Gente, sobre os razonetes, alguma dúvida sobre o processo de elaboração? É importante dizer, porque na sequência a gente vai fazer um exercício de treino, vou acabar esse conteúdo que a gente vai fazer, e depois tem um exercício valendo 5 pontos, tá? Então, eu vou compartilhar esse material com vocês. Deixa eu interromper aqui. Vou compartilhar aqui no chat. A Paula não respondeu aqui. Tá tranquilo, ok. Ok, então eu enviei para vocês aí a correção. Tudo isso que eu fiz agora, depois vocês podem confirmar aí na própria tabela, tá? Deixa eu voltar para o slide, então. Então, como vocês estão vendo, o processo do registro contábil, né, é pegar o documento, entender a operação, fazer o lançamento de débito e crédito, isso aí vai alimentar os saldos dos razonetes e depois o total dos débitos vai bater com os créditos. E essa informação vai alimentar o balanço patrimonial, que é um dos relatórios, né, ou relatório junto com o DRE, mais importante que a empresa tem, para ela saber o que ela tem, o que ela deve em um determinado período, tá?
Acho que a gente não vai... Não, hoje não, tá, Cassiano? A gente não vai chegar no exercício 5 pontos, porque antes de fazer ele, a gente vai fazer um treino mesmo, porque nesse primeiro tudo é muito novo, e aí a informação está muito nova, tá? Hoje à tarde eu vou ao IBMEC, porque, né, teve essa questão aí do retorno das aulas híbridas, que foi aprovada a partir dessa semana. Então, eu vou lá para entender o sistema e tudo mais. E aí, já devem, né, vocês receberam mensagem do IBMEC na aula nossa do dia 10, né, porque a partir do dia 8 permite o ensino híbrido. Na aula do dia 10, já vai ser lá no IBMEC, eu já vou estar lá, é expectativa. Vai ter um rodízio de turmas, a gente não sabe quais vão começar primeiro, se vai ser dia 10 mesmo. Mas, né, a partir do dia 8, algumas turmas voltam para o ensino híbrido, vai ter um rodízio. E aí, se a gente estiver nesse rodízio, né, muito provavelmente no dia 10, já vai ter a possibilidade de vocês escolherem ou irem para a sala de aula ou, né, eu vou estar lá na sala de aula e vocês podem continuar acompanhando aí em casa ou do trabalho as aulas que vão ser transmitidas ao vivo, tá? Vamos ver se no dia 10 a gente já vai estar com essa possibilidade de aula presencial e a distância também, porque o aluno é que vai escolher se ele vai para a aula ou se ele permanece em casa, tá? Vamos ver como vai ser. Mas, de toda forma, o exercício avaliativo de 5 pontos também vai ser ou presencial, vai ser à distância também, já que tem essa possibilidade do aluno ir ou não à sala de aula, tá? Então, a gente fechou, então, o lançamento do exercício 11, que é fazer o lançamento contábil de débito e crédito. Depois vimos no lançamento 12 esses razonetes, como é que se chegam nesses saldos, com muito cuidado, como está aí na correção, para os débitos e os créditos fecharem iguais. Fiz o lançamento, isso foi transferido para os razonetes, aí sim eu tenho possibilidade, né, desses saldos serem transferidos para o balanço. Então, aqui é entender esse processo para quando chegar o balanço, falar, mas de onde veio esse saldo? Vem de todo esse processo que vocês viram de registro de cada documento. Por isso que é importante vocês, enquanto administradores, fornecerem a informação o mais detalhada possível. Essa nota, quando ela foi paga, qual que é o número da nota, qual que é o dia de pagamento. Porque se chega lá, 100 mil, o que é? Paga aí fornecedor, quais? De quais notas? Qual o vencimento? Aí o seu relatório nunca vai chegar. E mesmo para empresas que têm a contabilidade integrada, muitas vezes a informação chega muito estranha para a empresa. Por exemplo, chega lá que comprou aço. Comprou aço para quê? É para construir alguma coisa? Porque se for para construir uma máquina que vai ser utilizada internamente na empresa, isso aí é ativo imobilizado. Se for para construir um molde que vai ser revendido, isso aí vai ficar no estoque, porque não vai se ficar da empresa há mais que 12 meses. Isso aí foi comprado para revender, também vai estar no estoque. Para que foi comprado isso? Se foi só porque uma máquina estragou uma parte, vai trocar um pedaço porque é uma manutenção que não repõe, então isso é uma despesa, né? Isso não é nem imobilizado e nem estoque. Então depende muito da informação e às vezes compra no mesmo código de produto sem detalhar para que a contabilidade registre exatamente a operação numa conta específica. Então, a importância da contabilidade entender, ou da controladoria entender as operações. E como é que eu elaboro o balanço patrimonial? Aí, lembrando, a gente já viu, aqui é só reforçando e organizando a ideia. O balanço é dividido em ativo e passivo, né? No ativo, eu tenho bens e direitos, o que a empresa tem. No passivo, tem as obrigações a pagar, lembrando que nesse total eu vou ter o patrimônio líquido, que é as obrigações com o acionista. Em que sentido? O patrimônio líquido ele vai mostrar o capital de terceiros. Aliás, o capital próprio, o capital que o acionista investiu. E se ele sair da empresa, ele espera sair com esse dinheiro, né? Salvo se ela for à falência. E o passivo vai mostrar o capital de terceiros, o dinheiro que pegou emprestado, né? De certa forma, com o banco, ou o crédito que foi feito com o fornecedor, já que vendeu a prazo. No ativo já vai ter o dinheiro, né, a receber. E aí, como a gente viu, veja como as coisas aqui vão se conectando, por isso a importância de entender cada aula. O ativo é dividido em circulante e não circulante. Lembra que a gente fez o exercício? Classifique como ativo circulante e não circulante.
as coisas vão vendo pouco a pouco, para depois vocês irem compreendendo todo. Então, ativo circulante é tudo aquilo que a empresa tem, que já é dinheiro, que vai virar dinheiro nos próximos 12 meses. Tipo o quê? Caixa e banco, já é o dinheiro que ela tem. O adiantamento que ela fez a fornecedor. E agora ela está com crédito com ele, ou ele devolve dinheiro ou manda mercadoria. O estoque de matéria-prima, que ela pode transformar ou revender a própria matéria-prima. No não circulante, tudo aquilo que vai virar dinheiro após 12 meses, ou que a intenção é não desfazer desse bem, a vida útil dele é superior a 12 meses. Então, imobilizado são os bens que a empresa tem, que dura mais que 12 meses, utilizados na atividade, e no caso do nosso exercício foi um veículo, tá? Como vocês estão vendo, ele está organizado por ordem de disponibilidade. Se a gente voltar aqui no slide, a gente estava falando justamente disso, ó. Que é organizado o ativo por ordem de disponibilidade, que o passivo por ordem de exigibilidade. Então, aqui, ó, ativo organizado por ordem de disponibilidade, ou seja, o que é dinheiro mais líquido, ou seja, que já posso pagar a conta se eu quiser agora, vai aparecer primeiro. Então, caixa é o dinheiro mais líquido que a empresa tem, que é o dinheiro em espécie. Depois, bancos vai aparecer depois. Se ela quiser, ela vai ter que abrir lá o site, pagar e etc., né? Ou ir ao banco fazer o saque. Aqui, por causa dessa questão de internet bank, às vezes não faz tanto sentido caixa e bancos. O banco aparecer depois. Porque às vezes é mais fácil ir lá no banco fazer a transferência do que ter o dinheiro em espécie. Mas o dinheiro em espécie é aquele dinheiro que já é líquido, né? Já está ali vivo. Você pode utilizá-lo a qualquer momento. Depois, estoque de matéria-prima. Porque primeiro você tem que transformar essa matéria-prima em produto acabado e vendê-la. Depois que isso vai virar caixa. E lá no finalzinho, por ordem de disponibilidade, vai aparecer veículos, que é um dinheiro que a empresa tem. Mas primeiro ela vai ter que comprar, arrumar, né? Se ela quiser vender esse veículo, ela vai ter que arrumar um comprador, ele pagar, e aí sim isso vira caixa. E ela nem tem a intenção de fazer isso, porque ela não é uma revendedora de veículo. Tá? Passivo circulante. Passivo, obrigação a pagar, vai ser organizado por ordem de exigibilidade. Aquilo que eu tenho que pagar primeiro vai aparecer no início, e só depois vai aparecer as outras obrigações. Então, contas a pagar, fornecedores, alguns balanços vão apresentar fornecedores de contas a pagar, vai dependendo de critérios mesmo, mas com certeza pessoal e encargos tem que ser uma das primeiras contas. Porque primeiro você tem que pagar funcionário, numa questão trabalhista, depois você vai pagar as outras contas. O crédito para o cliente, do adiantamento que ele fez, e o patrimônio líquido, como vocês estão vendo aí, vai ter nele o capital social. Por quê? Porque ele é o dinheiro menos preocupante, né? É a dívida que a empresa menos se preocupa. Por quê? Porque, na realidade, né, se o acionista sair da empresa, só nessa situação, ou se a empresa fechar, é que ele vai retirar o capital social da empresa. Tá? Então, basicamente, é isso, gente, a elaboração assim, da estrutura. Agora, como é que eu vou implantar esses saldos no balanço patrimonial? Lembra lá no exercício? Eu tinha um saldo de caixa, R$10.000. Então, qual é a atividade? Ir lá de frente à conta caixa, que está aí no exercício, e preencher com o valor de R$10.000. De onde saiu esses R$10.000? Lá do saldo final, que está marcado em verde, no razonete. Depois eu vou lá em bancos, Rio Bancos, e vou preencher com 47.600. Então, vou aí e coloco 47.600. Aqui, crédito, adiantamento no ativo é do fornecedor, então, no nosso caso, vai permanecer zero. Em estoque de matéria-prima, qual que é o saldo que está lá no razonete? 5.500. Então, vou em frente matéria-prima e coloco esse saldo. Então, o trabalho agora que vocês vão fazer no exercício seguinte é qual? É só pegar os saldos que já estão nos razonetes e transferir esse saldo para de frente às contas que está aí. Caixa, bancos, matéria-prima, veículo, fornecedor, adiantamento de cliente e capital social. Para facilitar, para termos didáticos, eu coloquei os razonetes até nessa mesma ordem, que aí é só olhar o 1, 2, 3, né, na ordem que está lá e transferir o saldo para o balanço patrimonial.
tá? E depois, ao final, depois quando vocês somarem o lado esquerdo, tem que fechar uma somatória, que a gente já sabe, inclusive, qual é, que é aquele finalzinho, 73.100. Se vocês abrirem o Excel que eu mandei, tem que fechar isso. E se vocês fecharem o lado direito, na hora de somar, quando eu digo fechar, é somar todos os valores que vocês lançaram. Vai fechar em 73.100. Na prova, se meu ativo fechar em 71 e meu passivo fechar em 72, está certo? Não. Você lançou alguma coisa no lugar errado, lançou no lado esquerdo do débito e era para lançar no lado direito. Volta e confere onde que foi feito o lançamento no lado errado. Se o meu ativo fechar em 73 e o meu passivo 73, eu acertei 100% do exercício? Não, porque eu posso ter lançado em veículos e, na verdade, o lançamento era débito de matéria-prima. Você foi lá correndo e lançou no razonete errado, puxou o saldo e aí fechou incorretamente. Então, é importante ter o cuidado de passar os valores dos razonetes certos para alimentar o balanço. Lembrando que o saldo dos razonetes, né, todo o processo, fiz o lançamento, alimentou o saldo do razonete, e esse saldo é que vai ser transferido para o balanço. E o objetivo é entender isso, né, como é que funciona o processo de elaboração do balanço por meio desse método das partidas geográficas, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não? Então, aqui nesse exercício 13, né, vocês vão pegar os saldos, então, dos razonetes e transferir para o balanço. Aí no slide já tem até um espaço para vocês fazerem isso. Quem imprimiu o slide, só colocar na frente. Quem está com ele aí na tela, é só abrir e colocar, né, as caixas de texto do lado e preencher os valores de cada uma dessas informações. Vou pedir para vocês fazerem e os 4 primeiros que acabarem postarem aqui no chat, até para a gente poder acompanhar vocês no desenvolvimento dessa atividade. E qualquer dúvida é só falar. Lembrando que consiste a atividade, é só pegar o saldo lá que está no razonete e transferir. É coisa de 5 minutos mesmo. Transferir para caixa, bancos, matéria-prima, veículos. Somar e tem que fechar os dois lados, 73.100. Pronto, é isso que é o balanço e é essa informação, esse é o processo de elaboração dele. Quando você recebe o balanço do seu contador para você assinar enquanto administrador, é bom que você dê uma passada em algumas contas, porque de repente, e já aconteceu muitas vezes, né, já vi isso na prática, tem lá bancos R$ 10.000 no dia 31/12, mas você pegar o extrato, não tem nada disso não. Tem lá caixa falando que tem 8.000, mas você pegar o caixa da sua empresa naquele dia também não tinha nada disso não. E daí a importância da tempestividade, de chegar a informação no momento em que vai fazer a diferença na tomada de decisão. Por quê? Porque se chegar o balanço para você depois de 10 meses, você já nem vai precisar dele para tomar a decisão. Tipo, nossa, meu ativo circulante está 10.000, meu passivo circulante está 50. Lembra lá da situação do Atlético? Devia tanto e não tinha nada. E aí? O que vai ser feito? Né? Como é que eu vou corrigir? Eu preciso de parar de comprar, eu preciso de vender mais, eu preciso de reajustar preço, porque o balanço vai te ajudar a ter essa noção da situação financeira, econômica, patrimonial da sua empresa, tá? Ok, então vou dar aí uns 5, 10 minutinhos para vocês fazerem o exercício e aí postem no chat, por favor, os 4, 5 primeiros. Pode ser um print da tela ou se você fez manual, pode ser uma foto, só para a gente ir acompanhando esse exercício, tá?
Pessoal, para não ficar dúvida nesse processo de elaboração, vou projetar aqui rapidinho, mas é para vocês fazerem também, né? Que exatamente é para ser feito, para não ficar dúvida em relação à atividade. Então, lá no exercício 11, a gente fez lançamento contábil. No 12, colocamos os saldos nos DREs. Agora a gente sabe que caixa tem 10 mil, bancos tem 47, matéria-prima 5.500, fornecedor 13 mil, adiantamento de cliente 100. O trabalho é transferir esses saldos em verde para o ativo e os saldos em amarelo para o passivo e patrimônio líquido, de maneira que o ativo vai fechar em 73.100 e o passivo em 73.100 também, tá? Como é que isso é feito? Vamos ver. Então, eu tenho que ir lá no slide onde está escrito caixa e colocar 10 mil. Está lá no slide, ó, vai ter ativo, circulante, caixa. Quanto que vai ficar? 10 mil. Aí depois eu vou em bancos, coloco 47.600. Bancos, 47.600. E vou fazer isso para cada uma das contas. E da mesma forma para o passivo. Então, fornecedor, 13 mil. Vou lá em fornecedor e coloco 13 mil reais também. Ao final, também vou fechar em 73.100. Então, é transferir os saldos e é isso que é o balanço patrimonial. Transferir o saldo dos razonetes para os DREs. Tá? Então, no ativo, vocês vão chegar em 73.100 e no passivo também vai chegar nesse mesmo valor. Tá? Só projetei aqui para não ficar dúvida, né? Porque como é tudo novo, então projetando aqui dá para vocês entenderem melhor. O João Vitor até falou, estava em dúvida se era isso mesmo. E o João Vitor falou que acabou. Depois posta aqui para a gente, para ver como você fez. Posta um print ou uma foto, porque aí a gente já começa a corrigir o exercício. Outros colegas também que acabaram conseguem conferir se bateu também com esse valor, tá? Mas à medida que já fez o primeiro, já fica mais fácil o processo. Lançamento, razonete, balanço. Aí é mais tranquilo à medida que vai conhecendo também. Gustavo, eu saí da aula aqui um tempinho, parece que falou do exercício de 5 pontos. Que Uhum. data que vai ser ele? Vai ser na semana que vem, na sexta-feira, ou vai ser dia 27 ou vai ser dia 31, tá? Ok, ele vai ser individual, né? Ou é em grupo? Vai ser em grupo, porque como é bem complexo ainda, assim, é bem muita informação, vocês vão poder fazer em grupos de 4 a 5 alunos. Ok. Tá bom? Obrigado, Gustavo. Tá?
Oi, Vitória. A Vitória perguntou o que é esse capital social integralizado. O capital social é o dinheiro, pessoa física do sócio, que ele transferiu do caixa, da conta pessoal dele e colocou na conta da pessoa jurídica. Então, é aquele capital social que ele vai informar no contrato social da empresa. Estou colocando 10 mil reais nessa empresa para ter o registro, né? E depois, quando ele sair, ele retirar 10 mil de capital social, que foi o que ele comprou é, no momento da aquisição, tá? Esse capital social ele pode ser em dinheiro em espécie, ele pode ser em bancos, ele pode ser também em imobilizado. Então, às vezes ele não vai dar o dinheiro, mas ele vai colocar uma máquina, um veículo que ele tem que é pessoal dele para fazer a entrega, né, e o transporte de mercadorias ou para visitar cliente. Ele transfere o carro que está na pessoa física para o CNPJ da empresa e registra isso no contrato social. Então, é o capital social que o sócio pessoa física coloca na empresa, tá? Ok. Capital social também é uma palavra que vem em sociologia, né, em outras coisas também. Mas aqui, capital social, dinheiro que foi integralizado mesmo pelo sócio. Pessoal, vocês conseguiram fazer? Vocês estão com dúvida? Como é que tá? Se a Vitória tiver acabado e puder postar aqui no chat, pode tirar uma foto do exercício e postar no chat também.
Gente, aí então o Wagner já postou para a gente o exercício, né, o print da tela. Tá certinho o exercício. Se vocês abrirem aí a foto para a gente fazer a correção junto, né, é bem simples mesmo. É bem simples. Então, em caixa tem 10 mil, que é exatamente o valor que está no razonete. Em bancos tem 47.600. Matéria-prima 5.500. Veículos 10 mil. Então, o total aí dos débitos, o total do ativo, é 73.100. Porque somando esses 4 valores aí. Depois, lá no passivo, fornecedor é 13 mil, adiantamento 100, capital social 60 mil, total dos créditos 73.100. No balanço patrimonial, o total dos débitos, né, que é o total dos ativos, e o total do lado esquerdo, sempre vai bater com a soma do passivo com o patrimônio líquido, que é 73.100. E é isso que está lá no plano de ensino de método das partidas dobradas e noção do processo de registro, elaboração desse demonstrativo contábil, tá? Alguma dúvida, gente? Tá aí a fotinha do Wagner para confirmar cada valor que eu corrigi. Tudo certo? Então, vou voltar para o slide. E aqui para a gente praticar, porque antes era tudo novo, né? Agora, agora a coisa está mais clara. A gente vai fazer um exercício que é o lançamento contábil, né? Porque até então era tudo novo. Então, vou dar novos lançamentos contábeis para vocês fazerem e a gente conseguir corrigir isso mesmo, né? A parte mais difícil é fazer o lançamento contábil, transferir depois que tem um saldo e está tudo certinho, transferir o saldo para o balanço é simples. Lembrando que o trabalho manual mesmo na contabilidade é o lançamento. O razonete, o próprio sistema já sabe, né? E já vai gerar o saldo por conta e depois transferir esse saldo para o balanço. Aqui a gente vê esse processo passo a passo para ter uma noção e vocês saberem que existe o razão para vocês lerem, se precisarem, e como que o balanço chega até vocês, tá? Então, exercício 13, a gente já fechou. Aqui eu faço um exercício de fixação mesmo, que é bem próximo do exercício 11, para a gente praticar antes de, na sequência, fazer o exercício avaliativo, que são 5 pontos, em grupos de 4, 5 alunos. Mas vamos focar nesse aqui primeiro. Então, exercício 14, elaborar os lançamentos contábeis, os razonetes e o balanço patrimonial, considerando os fatos abaixo. Eu recomendo, se você quiser fazer individual, ok, não tem problema. Mas se você quiser fazer com seu grupo, já definiu um grupo entre vocês, é interessante. De repente, você já constrói um grupo de WhatsApp, ou aqui no próprio Teams, lá na aba Equipes, você consegue adicionar uma equipe, criar e entrar numa aula síncrona, só clicar lá em reunião e clicar. E você consegue participar das duas, tanto dessa aula quanto da outra. E aí você consegue alternar entre as duas. E aí você consegue fazer esse exercício com seu grupo lá, ou conversando com eles no WhatsApp, como vocês acharem melhor, para vocês fazerem esse exercício, tirarem já as dúvidas, né? Perguntarem para mim, para não restar dúvida para o momento de fazer a parte avaliativa, tá? Então, aí, vamos fazer só a primeira parte nesse primeiro momento para a gente corrigir, que é elaborar os lançamentos contábeis, que nada mais é do que definir débito e crédito. E à medida que os grupos forem acabando, em vez de postar nesse chat de reunião, que é esse chat para todo mundo, posta para mim lá no chat individual, que está ali na aba esquerda, se vocês verem chat, um por grupo. Não é avaliativo esse 14, mas é bom eu recebê-lo para dar o feedback para vocês, mostrar onde é que está certo, o que pode melhorar, e ao mesmo tempo isso vai ser útil para vocês terem esse material na hora de fazer o próximo exercício, tá? Então, reforçando, né, façam o exercício 14, não precisa fazer tudo agora. Na aula de hoje, só os lançamentos contábeis, individual, ou, se você preferir, em grupo, de 4, no máximo 5 alunos, e postem esse exercício antes do término da aula, lá no chat individual, que eu já vou ler e dar o feedback para vocês. O que está certo, o que pode melhorar.
E se tiver dúvida ao longo do registro, só me perguntar que a gente vai conversar, tá?
Gustavo, Oi, pode falar. a compra de mesa a prazo, eu estou usando a mesma tabela que você forneceu. Eu só Uhum. fiz outra tabela, né? Ela entraria ali aonde? A mesa ela vai durar mais que 12 meses, né? Então ela substitui o veículo, que é o Ah, imobilizado. tá. Então, no caso ali, o veículo eu posso trocar o nome por Pode, imobilizado, é melhor, não é? Na é, tabela? pode trocar isso mesmo. Aí Então, lembra beleza. de só fazer assim, débito e crédito, para depois transferir por razoneiros. Não entendi. Obrigado, Tá? viu? Nada.
professor. Oi, pode falar, Thales? Esse trem aí é para fazer no trem do Excel? Tanto faz, você pode fazer tanto. Tem gente que mandou aqui no chat para mim, digitando no próprio chat. Tem gente que fez um caderno, fotografou e já mandou aqui, tá? Tá. Não precisa de fazer os razonetes, que é aquilo que eu mostrei, e não precisa de fazer o balanço patrimonial. É só aquela parte que você fazia débito na conta tal, crédito na conta tal, por exemplo. Débito de caixa, crédito de bancos, tá? É que eu já... Pode fazer individual ou em grupo, como vocês preferirem. Já até 5 alunos. Não é avaliativo, mas é importante mandar. Aí um só manda? Um do grupo só manda com o nome de todos os alunos. É importante mandar porque ao longo que vocês estão mandando, eu estou vendo, isso aqui está errado, isso aqui tem dúvida, e já estou dando feedback. Aí eu te mando no privado aqui, né? Isso, no chat privado que eu estou dando Obrigado. feedback individual para cada grupo aqui. Ok, a Vitória já mandou, o Wagner mandou e eu já dei o feedback aqui.
Pessoal, então a Vitória, o Wagner, o Matheus, o Thales, né, já mandaram aí o exercício do grupo deles. Eu já dei o feedback. Para os outros alunos que ainda não acabaram, me mandem hoje, lembrando que não é preciso fazer o balanço, não é preciso fazer também os razonetes. Alguns grupos já fizeram direto no razonete, ok. Porque você já está lançando direto no razonete, é porque você já entendeu o lançamento contábil anterior. Mas pode fazer só débito na conta tal e crédito na conta tal, que já é suficiente também, tá? Não precisa mandar hoje o balanço, porque na próxima aula eu vou dar um tempo também para vocês fazerem, perguntarem, etc. Mas para quem também quiser fazer em casa e já mandar, ótimo também, tá? Então, hoje, o que precisa ser enviado para me dar o feedback para vocês é o débito na conta tal e o crédito na conta tal. Por favor, não é avaliativo. O objetivo aqui mesmo é a aprendizagem, quer dizer, já dar um feedback, né? Porque depois você já tem esse retorno se vocês estão caminhando bem, para na hora de fazer o exercício avaliativo tá tudo certinho, tá? Então, a gente finaliza aqui. E para quem ainda não mandou, manda lá no chat, tá? Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida também pode mandar aí no chat para mim, que eu vou respondendo ao longo da semana. Até sexta-feira, então, gente. Boa aula e bom intervalo e boa aula na sequência. Até mais.